Está começando o programa Incrível Mundo das Evidências. Aqui você fica sabendo as últimas novidades de saúde, aprende e se diverte. Apresentação, professor Arnildo Corb e acadêmicos. O programa é de iniciativa do Grupo de Pesquisa Ambiente e Desenvolvimento em Saúde Humana. 5, 4, 3, 2, 1... O Incrível Mundo das Evidências. Bem, então, os nossos ouvintes, estamos iniciando mais um programa Incrível Mundo das Evidências. Hoje, sábado, 12 de abril de 2025. Então, aproveitando-se essa entrada de outono aí, para fazermos nossa programação. Pois bem, então, para hoje nós temos uma entrevista muito interessante e que é importante para todos os pais, né, aqueles que têm filhos em idade escolar, portanto, participarem e ouvirem muito bem, né, a nossa entrevista, que ficará depois salva no YouTube e também poderão nos acompanhar aqui, né, na nossa programação agora, já que estamos ao vivo, portanto, né? Então, hoje nós temos aqui a nossa convidada, a professora Márcia Inês Bernard Wurzius. Ela que é graduada em ciências, pós-graduada também, e já atuante há um bom tempo na Secretaria Municipal de Educação de Chapecó, né? Desempenhando um bom trabalho, assim ela tem feito um bom tempo. E hoje estaremos conversando com ela sobre o Dia da Família na Escola. É um projeto-lei que ela pode falar muito bem nessa área, já que a mesma é gerente de articulação de projetos na Secretaria Municipal, né, de Educação de Chapecó, né? Então, professora Márcia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Que hoje seja um ótimo dia, né? Sábado, Dia da Família na Escola. Isso. Então, nós queremos contar com a participação dos nossos ouvintes aí, né? Para que, nesse momento, possam ouvir, refletir bem sobre a importância desse dia no contexto, tá? Afinal de contas, esse dia foi criado com uma certa intencionalidade, né? Então, professora, começando de imediato, né? Começando aí, no que se trata o Dia da Família na Escola? Então, o Dia da Família na Escola, o objetivo, de fato, ele é de fortalecer esse vínculo entre família, escola e aluno, né? É fazer com que os pais, eles possam ter momentos com a escola, conhecer o ambiente escolar, entender aquilo que é trabalhado lá na escola, tudo aquilo que se passa, né, na vida do escolar. E eu considero esse dia muito importante, esse fortalecimento, né, que fortalece a tríade família, escola e aluno, né? Esse momento da família participar na escola, porque hoje a gente sabe o quanto isso ajuda no desenvolvimento dos filhos na educação, né? Se a gente quer ter aí filhos bem-sucedidos, filhos com um ótimo desenvolvimento, a importância, a família tem que acompanhar, a família precisa participar. Então, a gente fala, né, com orgulho desse momento, desses trabalhos que são feitos na educação, principalmente na rede municipal, de onde eu venho, né, que eu trabalho, de todos os trabalhos que são feitos com as famílias. A gente percebe no dia a dia que onde a família participa, de fato, o resultado com seus filhos lá, tanto no cognitivo quanto no socioemocional, ele vem melhorando, ele vem sendo desenvolvido cada vez mais. Uhum. Pois bem, professora, muitas entrevistas a gente fez e já discutiu sobre educação, né? E a função, os papéis entre a escola e a sociedade, a família, né? Então, nós deixamos bem claro sempre que a função da escola é discutir o ensino, conhecimento científico. E a questão educação, valores morais e éticos é função da família e a própria sociedade, né? E são aspectos. Então, é algo que a gente tem que tratar bem certo, o que é questão social, nós temos que, de outro cunho, né? Não é a escola que muitas vezes precisa se envolver com isso, né? Mas tem o seu papel da responsabilidade. Mas precisa existir essa interface também, né?
essa aproximação, um momento X, embora cada um tenha seus papéis, né? Desempenhe seu papel, entre a escola e a família, né? Exato. E, infelizmente, muitas vezes, isso precisa ser instituído, né? Não deveria ser assim, né, professora? Bem pelo contrário, né? Então, assim, essa parceria da família com a escola, ela tem que ser equilibrada, não pode se confundir os papéis aí. O que é dever da família, o que é dever da escola. A escola, o professor, ele assume a responsabilidade muitas vezes, que é o dever da família. Que são as questões básicas de valores, éticos, morais, da questão do respeito, da questão enfim, né? Hoje, os professores, às vezes, têm que estar se sobrecarregando para trabalhar questões mínimas de valores, que são as relações entre eles, o respeito, que deveria ser algo que tem que vir da família. Então, tem que ser equilibrado. E então, como você bem disse, né? O papel da educação é trabalhar, de fato, o conhecimento, né? E a família, ela é responsável em transmitir os princípios e os valores fundamentais, né? Então, não pode terceirizar hoje o trabalho da família para a educação. Isso. Porque muito se fala ultimamente, não, mas o modelo de família mudou, hoje mudou o modelo, quer dizer, já não é mais o patriarcado, o matriarcado, aquela história toda que a gente discute ali. Óbvio que mudou o modelo, mudou. Agora, as obrigações não devem mudar. Continuam as mesmas, né? As obrigações precisam continuar as mesmas, e parece que muitas vezes, que nem você mesmo falou, acaba se terceirizando essas funções. E quer queira, quer não, nós estamos aqui na universidade, né, há muitos anos aqui, o UDESC, curso de enfermagem, e a gente está sempre se deparando com dificuldades cada vez mais crescentes nesse sentido, que mesmo o curso superior, nós enquanto professores temos que, por vezes, ou coordenação de curso, universidade, resolver problemas que não seriam nossos. Exatamente. Né? Não fomos nós que, por uma questão humanitária, a gente acaba fazendo. Questão humanitária. Né? Então, assim, o que se percebe? O corre-corre, o dia a dia do mundo atual, né? Ele faz com que as pessoas, elas busquem outros valores. E se esquece dos primordiais. Mas hoje a gente vem resgatando muito isso. Estudiosos já comprovam de que hoje, eu digo isso por causa da questão tecnológica mesmo. Quanto tempo os pais perdem, muitas vezes, com a tecnologia, com o uso excessivo do celular, e deixam de dar atenção, de conversar, dialogar com a criança, né? Então, hoje, é cientificamente comprovado que os nossos jovens, eles são menos inteligentes do que a nossa geração. Por quê? Porque eles não interagem mais, eles não conversam, né, um com o outro, eles não criam. Eles pegam o celular, eles entram naquele mundo e ali estão as coisas prontas, ele não precisa pensar. Então, isso faz com que, de fato, a família também acaba se envolvendo. Muitos dos nossos pais, que são jovens ainda, também são envolvidos por esse meio tecnológico. E essa falta de diálogo, essa falta do parar e pensar e conversar, que acaba, de fato, deixando de fazer o papel fundamental deles enquanto família, né? Então, é importante que a família ela compreenda, né, a escola, qual é a função da escola, quais são as metodologias lá utilizadas para trabalhar com seus filhos e qual é, de fato, o papel dela. Né, para que não se percam os valores primordiais ali que vêm, né, da casa, da família, que indiferente da família que ele tem. Se ele foi criado por dois pais, por duas mães, se ele foi criado pelos avós, pelo pai e a mãe, indiferente da constituição familiar, os valores, eles são os mesmos, né? Isso, eu acho e penso que é interessante, que nem pensar assim. Falamos aí sobre a questão de aproximar a família com a escola e, ao mesmo tempo, nesses momentos, está se aproximando os pais com os filhos. Exatamente. E com os professores, obviamente, né? Porque muitas vezes pergunta qual é o professor, tem pais que não sabem qual é a série que o filho estuda, né? Exatamente. Né? Tem então, pais que não sabem. Infelizmente, acontece isso, né? Acontece bastante. A gente que né, atende crianças de 0 até os 14 anos, 15 anos do ensino fundamental, né? Desde a creche, educação de jovens e adultos também. Então, a gente percebe isso.
Muitas vezes, né, da criança não saber dizer o nome do professor para o pai, do pai não saber quem é a professora, né, de que ano que ele está. Então, muitas vezes a gente recebe as reclamações dos pais, ou eles vêm até a secretaria para a gente atender alguma demanda, algum fato que, né, que merece uma atenção, e eles têm dificuldade em estar colocando, né, essas questões sobre o filho. Realmente isso acontece. E aí também, que tu falaste muito bem sobre a questão hoje que nós temos aí, presente na sociedade, que já foi, os japoneses já provaram uma queda no QI, né, dessa última geração, em relação aos jovens e às gerações anteriores. Tudo isso em função também de que não se estimula a criatividade, né? Exato. E a pouca participação. Claro que nós temos um modelo de educação, infelizmente, nós temos um modelo de educação, a gente fala que leis e tudo mais, que você não pode, infelizmente, tu não pode pedir para uma criança te ajudar alguma coisa, porque a criança tem que estudar. Todas aquelas questões burocráticas, né? Se eu pedir, às vezes, uma criança auxiliar, não dá, porque, óbvio, né? Mas esse é um outro assunto, né? Mas se limita, muitas vezes, essas condições, a escola dá as condições perfeitas, permite, mas a maior parte do tempo da criança ela está em casa. Exato. Ela não está na escola, com exceções daquela de tempo integral, mas aí é diferente, são outros contextos. Mas quando a criança está em casa, durante a semana, que os pais, por mais que os pais estão trabalhando, né? Nos finais de semana, né, essa proximidade que deveria ter, isso muitas vezes está deixando de acontecer, né? Mas falando agora, voltando sobre esse dia, em relação da família na escola, promovido pela Secretaria Municipal da Educação de Chapecó, professora Márcia. Como é que se estrutura, na verdade, esses encontros, como é que eles são, quais escolas acontecem em toda a rede, como é que é? Poderia nos colocar a par desse contexto aí? Então, o Dia da Família na escola, na verdade, assim, a presença da família na escola, ela já é garantida, né, por várias legislações, né, LDB, Estatuto da Criança e Adolescente, e tem a lei estadual também, né, de 2016 também, que instituiu o Dia da Família na escola em abril, terceiro sábado de abril. Então, assim, a gente abraçou a causa. E o trabalho que a gente sempre fez enquanto educação nas escolas são várias ações. Então, para que as coisas de fato, primeiro que acontece em toda a rede, hoje, né, todas as escolas elas estão tendo esse momento da família na escola, ele é um dia garantido no calendário escolar, tanto a rede estadual quanto a municipal tem já garantido, a gente segue um pouco o fluxo do calendário estadual para que de fato os pais também possam... né, tem pais que têm filhos no estado, no município, enfim. Mas a gente segue algumas questões específicas e essa é uma questão geral. Então, é uma questão que acontece nas duas redes, né? Esse dia, ele é programado com muito carinho por todas as escolas, né? Junto com os professores, a gestão, os conselhos escolares, eles programam um momento bem especial para as famílias, com interação, com momentos de diversões, com momentos de estudo, com momentos de aprendizado, né? Com os pais. A gente, enquanto rede municipal, nós temos um projeto que já vem há um bom tempo, mas em 2023 a gente fortaleceu esse projeto, que é Família Presente, Escola Forte. E aí a gente desenvolve várias ações. Dentre elas, essa ação da família na escola, desse dia, né, em abril, ele vem sendo fortalecido também. Então, os pais conhecem, às vezes os pais recebem materiais sobre como lidar com a idade do seu filho, com a rotina dos seus filhos, recebe orientações, palestras. A gente organiza vários momentos durante o ano. A gente não pode ser restrito a um dia da família na escola, Perfeito. que não é suficiente. Sim. Mas esses dias a gente valoriza e enfatiza assim. São vários momentos que eles têm. E esse projeto, então, o que a gente percebeu? Precisamos voltar a conversar mais com os pais, ouvir mais os pais, mostrar para eles quais são os caminhos hoje, para que os filhos, de fato, sigam um caminho
que seja adequado, né, na sua vida, que ele seja uma pessoa ativa na sociedade, crítica, que ele tenha criativa, né? possibilidades. Criativa, que nós falamos. E que ele tenha possibilidades. Quando eu falo que hoje o aluno é menos criativo, porque ele perde muito tempo, como eu disse, com as tecnologias, né? E os brinquedos, tudo pronto, se olhar as crianças tudo ali. Pronto, ele não monta mais. Não faz mais nada. E a escola, ela proporciona isso. Lá na educação infantil, convido até para conhecer o trabalho que é feito na educação infantil, de como as crianças, elas de fato estão criando dentro da escola. Por isso que é importante os pais irem lá para conhecer. Que alternativas têm eles podem ter, que não seja o celular, que não seja a televisão, as telas, né? Para ofertar para as crianças em casa também. Né? Então, é muita coisa legal sendo construída, sendo feita na rede. E esse dia da família na escola também tem esses momentos que os pais, os espaços, eles programam atividades para os pais fazerem junto com os filhos. Então, interagir com eles sendo coordenado por algum instrutor, pelo professor, pela escola, enfim. Então, mas sem desmerecendo outras redes, né, que fazem um trabalho muito bom também, estadual, as privadas, né, mas a Chapecó faz um trabalho muito bom, ensino fundamental, né, que a gente sabe disso, né? Sim. Tem já há bons anos um trabalho muito bem coerente, focado, né, sem muitos modismos, né, que um problema quando a educação se começa com modismos. Não dá certo, não dá certo, nós temos que manter uma linha de trabalho e esse trabalho precisa ser sempre mantido um foco, né, na aprendizagem do aluno, né, não temos que ficar, já discutimos várias vezes, até na semana passada, quando entrevistamos um colega nosso aí, da biologia, o Daniel, né, o professor Daniel, falamos sobre isso, né, embora seja da rede estadual, mas essa questão de que a educação não tem que ficar criança não serve ser motivo de experiência, né? Nós temos que fazer aquele trabalho com a criança, como é sendo feito, né? Aquela seriedade que você tem que ter, e a rede municipal faz um trabalho muito bom nesse sentido, né? Especialmente educação infantil, assim também depois de primeira a quarta, e daí do quinto ao nono, né? Uhum. É um trabalho muito bem feito, e isso, os resultados estão aí, para quem quiser ver ou contestar, mas os resultados positivos estão aí, né? E isso Sim. é importante, né? Então, voltando aos nossos questionamentos, poder motivar a nossa conversa ali, como é que se organiza, assim, é uma escola única que organiza isso, as escolas se formam por região, elas se estruturam para fazer esses encontros, acontecem na escola, como é que funciona isso? Olha, pode acontecer de diversas maneiras. Tem escolas que se organizam por proximidade e fazem um encontro com atividades na escola, com atividades em parceria com outras secretarias. Para otimizar, né? Para otimizar quando depende de outras secretarias, né? Tem escolas que preferem se organizar sozinhas, porque às vezes temos escolas muito grandes, né? Uhum. Então, as atividades, o espaço, né? Então, às vezes não comportam um espaço. Mas aquelas que se organizam e vão para outros espaços, né? Além de que não seja escola. Um exemplo, vamos na região próxima ao Verdão, todo mundo se encontrar no Verdão e fazer atividades planejadas com aquelas gestões daqueles espaços que se organizaram com os conselhos escolares e os professores para ofertar, para acolher essas famílias, né? E tem momentos diversos também, né, que vão acontecendo. Então, nesse sábado, principalmente, tem algumas que se organizaram sozinhas e outras em parceria, certo? Buscando parcerias externas também. Mas, durante o ano, a gente oferta vários momentos, por núcleo, por núcleo, porque a rede, ela se divide em regiões, né? Uhum. A gente chama de núcleo. Então, aquelas escolas próximas daquele núcleo pensam ação e pensam uma temática que seja pertinente para aqueles pais, que é necessária, né? A partir de diálogo com os pais, de percepções, né? De levar para conversar com eles. E os pais que participam, eles são multiplicadores. Então, tem momentos onde todos podem participar, tem momentos onde são grupos menores para que sejam multiplicadores. Então, são várias ações que podem acontecer.
a família, ela pode estar presente na escola de várias formas. E a família que falamos aí momentos, seria ideal. Pode ir o pai, o avô, a avó, todos podem os ir. Os responsáveis por aquela criança, por aquele adolescente. Né? Só os responsáveis, se quiser, se quiserem participar. Na verdade, assim, a gente envolve a comunidade escolar. Porque se você abrir para todo mundo, nem sempre a gente consegue... que envolve segurança também e tudo mais, envolve todas essas questões, exatamente. Então, o envolvimento, ele é, de fato, com essa tríade que a gente fala, a família, o aluno e a escola, né? Então, tem que estar vinculado à escola para participar. Perfeito, perfeito. Inclusive, nós, enquanto DESC, né, curso de enfermagem, estaremos participando no Verdão, uma atividade que envolve várias escolas ali, nesse sábado, né? E alunos da segunda fase, que fazem parte de Nós temos um processo pedagógico que tenta envolver as disciplinas em todas as fases do curso. E na segunda fase, então, os alunos formam grupos e tentam interagir ou integrar os conteúdos internalizados naquele semestre, dentro das disciplinas, fazendo atividades em que interagem esses conteúdos. Então, estaremos levando ali para o Verdão, né, essas atividades, diversos grupos, né, dos alunos ali, tentando discutir, por exemplo, saúde bucal, né, conhecimentos em genética, né, segurança, mas uma linguagem simples e acessível para as crianças, sempre com caráter científico, e para os pais e responsáveis também, né? Então, o dia promete, né? É uma experiência boa para os alunos que estão em formação, nesse trabalho de interagir com a comunidade, que isso é importante, né? Porque eles precisam saber lidar com as pessoas, afinal de contas, né? Com crianças. Então, isso faz parte da formação dos profissionais de saúde aí nesse sentido. Então, estamos lá no Verdão hoje, né? Tá? E é um espaço bem oportuno para que a sociedade possa também participar dessa forma ali, no caso, considerando os pais, os responsáveis, como bem dito pela professora Márcia. E é bom que todos participem, né? Todos possam fazer isso, né? Mas, professora, em relação a eventos passados, momentos passados, como é que a avaliação que vocês têm feito, assim, consegue observar alguma diferença nesses eventos, assim, que já aconteceram vários, né? Sim. Este ano, na verdade, eu falo dos anos anteriores, anos né, anteriores, também. no caso. Este ano já ocorreu a Assembleia de Pais, na maior parte das escolas, onde são trabalhadas todas as regras dentro de uma escola, apresentado o grupo docente, enfim, né, todos os funcionários, uma maneira geral, assim, de acolhimento dos pais, né? Mas, quando eu falo da família na escola, vários momentos já foram feitos. E a gente percebe isso, com certeza, né? Muito positivo, porque a gente vê o resultado da criança, quando os pais participam. E, assim, a participação que eu falo da família na vida da criança, na vida da educação da criança, na vida escolar, ela não é somente estar lá presente naquele encontro, naquele dia da família na escola, ela estar lá presente no dia a dia, quando os pais também querem conhecer algo a mais, quando os pais têm dúvidas, né? Então, é importante, porque a criança que percebe que os pais estão presentes na escola, estão preocupados com a vida escolar dele, eles conseguem, com certeza, evoluir cognitivamente, emocionalmente. Uma questão que eu digo, às vezes acompanhar o filho em casa é difícil, às vezes os pais não têm tempo, não têm dificuldade até na leitura, na escrita, a gente sabe que pode ter essas situações. Mas não é você pegar o material, ajudar a fazer o tema se eu não sei, é fazer as coisas pela criança. É perguntar no dia a dia, como é que foi a aula? Você gostou? O que você aprendeu hoje? É participar ativamente na vida escolar do filho, é também esses momentos simples que todo mundo pode fazer. É mostrar que ele está interessado em saber da vida da criança lá na escola, de como está acontecendo. E isso faz com que a criança valorize. Isso faz com que a criança, no outro dia, ela vá mais feliz. Ela queira fazer algo a mais, ela queira contar para o pai e a mãe, né, para a avó, para quem esteja ali, para o responsável, aquilo que ele fez lá na escola. Mas se ele está perguntando é porque eu sou valorizado. Então, são coisas simples, né, que fazem a diferença. E o que nós estamos vendo aí?
essas gerações mais novas, parece que elas estão ficando cada vez mais imaturas conforme a faixa etária, né? Até um projeto que estava vendo esses dias, que estão querendo mudar o período, né, cronológico da adolescência, né? Avançar essa adolescência. Aí fica difícil, né? Mas essa maturidade se consegue nas crianças à medida que elas começam a assumir lá as suas responsabilidades, né? E tornar-se sujeitas no ambiente também. Então, à medida que ela começa a conversar com os pais em casa, contar as suas histórias, sentar juntos na mesa, no almoço, né, conversar, ou momentos outros, que os pais não atenção, pais ou responsáveis, deixando bem claro isso, né? Já é um espaço de criação para isso, de maturidade, formar aquela maturidade que uma criança precisa ter, claro, no estágio de vida que lhe é pertinente, conforme as fases de desenvolvimento, que aí muitos teóricos aí já trabalharam, Piaget e muitos outros, né? Mas essa é uma questão à parte, né? Mas isso é importante, né? Porque à medida em que a criança ela não é incluída nesse mundo que nós estamos aí, né? Nessa realidade do cotidiano dos pais, óbvio que essa maturidade vai ficar. E vai ficar cada vez mais difícil dele conseguir aquela independência dele também, né? Porque que muitas vezes se fala aí que hoje os jovens, né, falando assim, né, com 30 anos, jovens, entre aspas, não querem sair de casa. Não querem sair de casa. Óbvio, né, gente? Foram criados assim, né? E a dificuldade de fazer com que sejam proativos. Todo mundo quer que tenha um filho proativo. Exato. Né? Agora, como é que se vai se desenvolver essa proatividade se a gente não cria dessa forma, não permite, não dá essas condições, né, de interação, não participa com ele, não mostra para ele, não procura passar esses legados, pequenas atividades que a gente vai fazendo. Nós pecamos, de modo geral, nós como pais, como todos, a gente sabe. Não estamos aqui falando que só somos referência para isso. Não, nós aqui erramos, eu sou pai, tá? A gente também comete muitos... E momentos que nem esses, assim, a gente também reflete. A gente está falando aqui, refletindo sobre a nossa prática também enquanto pai. Né? Exatamente. Não é só falar dos outros, né? A gente reflete também. Poxa, eu estou falando aqui, eu também preciso. Também tenho filho. Como é que fui, né? Enquanto mãe, a gente reconhece, sim, as falhas. Porque a gente, hoje na educação, a gente não pode parar de estudar, né? E ouvir, enfim. E a cada vez que a gente escuta alguém, né, um estudioso nessa área, em relação a essas questões de relação familiar, a gente percebe as falhas, sim, que a gente teve, né? Na estrutura familiar, na educação dos filhos da gente. Então, isso, de fato, é uma reflexão aí que cabe para todo mundo. E, inclusive, assim, para auxiliar os pais nesse sentido, porque muita coisa foi mudando da nossa geração para essa nova geração, que são os filhos dos nossos filhos, né? Hoje que a gente tem. Então, se para eles a gente falhou em alguma coisa, eles poderão falhar ainda mais ou não. Vai depender também daquilo que eles vão buscar, né? Então, para a gente poder orientar essas famílias, a gente fez vários momentos, como eu estava falando antes dos núcleos, com palestras, inclusive, orientativas, de como lidar com a idade, né, a rotina do seu filho naquela idade, em determinada idade, seja ele criança, seja ele adolescente, né, de como você... questões assim bem do dia a dia, né? O que você pode cobrar enquanto pai e mãe? Será que hoje a criança não pode mais fazer nada? Será que ela não pode arrumar sua cama, deixar seu quarto organizado? Perfeito. O que isso vai trazer de benefício para essa criança, para ele adolescente? Quando ele começa com pequenas tarefas dentro de casa, né? Então, isso hoje é comprovado, isso está se resgatando muito nesse sentido. Né? Então, a gente proporciona aí com psicólogos, com promotoria, com promotores, enfim. A gente já teve grandes nomes. Marcos Meyer é um estudioso que vai, né? Você para ouvir ele, você se encanta com todos com tudo que ele tem de conhecimento, de bagagem dessa questão, né? Da relação dos pais com os filhos, essa questão socioemocional, né? Nesse sentido. Então, a gente já trouxe... mais que uma vez, né? No centro de eventos, inclusive, já fizemos eventos para as famílias e foi muito gratificante. O retorno devolutiva deles é muito boa.
e eles pedem mais. Então, é isso que nos move, né? É, de fato, o resultado. A gente quer que, de fato, isso faça diferença, faça sentido na vida das pessoas que a gente tem, né? No caso, o acesso que a gente está aí lidando na educação. Isso, então está dado o recado, né? Nós tivemos hoje aqui em nossa presença a professora Márcia Vúrzios, que ela, portanto, é gerente de articulação de projetos da Secretaria Municipal de Educação de Chapecó, desempenhando um bom trabalho, que a gente sabe, né? Secretaria sempre fazendo aquele trabalho que é o que precisa ser feito, né? Que é o que precisa ser feito. É isso, né, que a gente precisa ter, né? Então, muito obrigado, tá, professora Márcia, pela sua presença. Agradecemos muito, né? A gente vai tentar divulgar esse material para que as pessoas compreendam dessa importância que é, dessa participação. É um ato simplesmente de doar um pouco do seu tempo para esses momentos, né? Porque muitas vezes os pais, quando é uma assembleia, os pais não querem ir porque a assembleia é coisa chata, né? Assembleia, os pais muitas vezes não vão por uma obrigação, tem que ir na assembleia, mas tem que ir. Não, ali é diferente, né? Ali é uma interação. Você vai conversar mais com o pai do coleguinha do filho ali, né? É interagir entre as pessoas, se conhecer, que é a ideia de comunidade, né? Exatamente, né? Conhecer com quem seu filho convive no momento que ele está na escola, né? Isso. É conhecer o que é feito lá, qual é o ambiente dele, quem são as pessoas ali, interagir, é muito importante, né? Isso. Então, professora Márcia, que dá um recadinho final aí para os nossos ouvintes, né, da rádio e também os nossos espectadores do YouTube. Muito bem, então eu que agradeço, né, professora Nildo, pelo convite, né, que fez a Secretaria de Educação. Estou aqui representando a nossa secretária de Educação, Astrid Toso. Trago Perfeito. Também um abraço aqui do nosso prefeito, João Rodrigues. Obrigado. Que ele é um grande apoiador da família, né, do trabalho que é feito com a família, junto com a nossa secretária. E isso é o que conta, né? Nós temos grandes líderes que trazem importância, que valorizam muito isso na nossa educação. Então, é por isso que a gente consegue desenvolver esses projetos, por isso que a gente consegue levar para a escola, levar para as famílias ações que venham a ajudar. Então, porque a gente tem todo esse apoio. Ações afirmativas. Exatamente. Em todos os sentidos, a gente sabe todo o trabalho de inclusão sendo feito, né? Muito temos que trabalhar ainda nesse sentido, muito, mas isso é uma questão contexto. Educação é um processo que está mudando sempre. certeza. É um processo dinâmico, né? Mas algumas linhas nós falamos que temos que manter, não temos que manter, preservar algumas coisas, não podemos. E nesse sentido o trabalho está sendo muito bem feito, né? Então, nós agradecemos a professora Márcia, que esteve presente aí conosco. Certamente o espaço fica livre, tá, professora Márcia? Quando a senhora novamente quiser, já que trabalha no setor de projetos, né, professora? Quando tiver algum projeto, vincule, de modo geral, o que a gente está trabalhando aqui, como educação é tudo, né, que nós fizemos aí, né? E defendemos isso. Uma sociedade, ela passa a ser organizada e estruturada quando as pessoas atingem um nível de formação profissional, tá? Cultural, de modo geral, que atenda aquilo que se imagina o princípio de uma nação. Uma nação é um território com pessoas que estão ali muito bem organizadas. Não é um país e muitas vezes apenas um nasci. E nesse sentido a educação desempenha seu papel, em todos os sentidos, né? Então, professora Márcia, muito obrigado aí pela sua presença, né? E aos nossos ouvintes, tenham todos um bom dia, né? E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, bom dia. Então, bom dia a todos.